bom dia, a paz do Senhor Jesus. Você, irmão e irmã, que tem ouvido esse áudio, Deus abençoe muito a sua vida, que seja uma vida próspera, abundante, cheia de paz, cheia do amor do Senhor, em nome de Jesus. Ontem aconteceu algo muito bom, né? Eu estava aqui em casa, estava tendo algumas questões, né? Algumas coisas que estavam angustiando meu coração. E aí, quando foi à noite, eu coloquei uma música que eu achei esses dias e gostei muito, que ela é bem tranquila, né? Me faz lembrar da natureza e me aproxima mais do Senhor, né? É uma música cristã. E aí, coloquei essa música enquanto eu cuidava, né, da beleza, da beleza, né? Passava minhas coisas, né, que eu passo antes de dormir, que eu costumo passar. E eu fiquei ali, meu coração entristecido, falando ao Senhor, em pensamento, né? Aqui sentadinha. E aí fiquei falando ao Senhor, né? De algumas coisas que aconteceram na minha infância e que até hoje ainda me entristece um pouco, principalmente pelo fato de eu ainda conviver, né? Com as pessoas que fizeram isso, né, na minha infância. E aí eu fiquei pensando, né, o Senhor e pedindo ao Senhor, né? Dizendo assim, o Senhor, eu queria tanto ter recebido o afeto dessas pessoas, né? E eu tava triste, já falando de amor, né? Eu queria muito. Tem dias que a gente quer receber um abraço, né, de alguém, mas não tem, né? E, e aí eu falando, né, com o Senhor em pensamento, e a música tocando, e aí deixei o celular tocando um pouco distante. E aí quando terminou a música que eu coloquei, aí começou um hino, né, que dizia, né, que o Senhor nos amou primeiro, né? E aquilo ali eu senti que era Deus me respondendo, né? Às vezes as pessoas podem pensar, mas é coincidência. Não acredito nisso, porque o Senhor ele trabalha de uma forma tão sincronizada, né? Porque eu estava justamente falando daquilo e é justamente isso, né? Esse hino aconteceu. Poderia ter sido qualquer outro hino, mas foi justamente o que eu estava falando com ele. E eu me senti tão amada por ele, né? E então, às vezes a gente pensa até que a gente, porque é bom a gente se sentir amado pelas outras pessoas, né? Mas a gente não deve depender emocionalmente das pessoas, a gente não deve depender a nossa felicidade, a nossa alegria de outras pessoas, né? Mas a gente tem que ter a certeza, a convicção que o Senhor, Ele já nos ama. Mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós, né? Mas o Senhor, que é o dono, né, do amor, que Ele é o próprio amor, né? Ele é a fonte de todo o amor. Ele nos ama, né? Ele nos amou primeiro, antes mesmo da gente se entender como gente, né? Quando a gente era substância informe, ele já nos amava. Então saiba disso e receba isso nessa palavra, né? Que você sempre será alguém amado, né? Deus ele é eterno, né? Ele é o início e o fim. Então sempre você será uma pessoa amada, né? Então receba esse amor de Deus, deixe esse amor florescer dentro de você, se ame também e não somente isso, mas transborde, né? Transmita esse amor para as outras pessoas, amém? Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje é Atos capítulo 15, né? Então vamos aqui continuar, vou falar aqui de alguns temas, um pouco de doutrina, né? Hoje um tema aqui eu já fui até um pouco não, fui bastante perseguida, né, por causa disso, que eu fui dar uma aula sobre isso e teve uma confusão, né, e eu tive que arcar com as consequências, mas o Senhor, ele tem me honrado até então, né, por isso que a gente, é muito bom a gente ser fiel à palavra do Senhor. A gente não tem que ser fiel, não é a doutrina, não é a placa de igreja, né, porque igrejas são muitas, interpretações são várias, mas a palavra do Senhor ela jamais muda, né? A palavra do Senhor ela não é complicada, um bicho de sete cabeças como muitas pessoas acreditam, né? A palavra do Senhor ela é simples. O evangelho ele é simples, né? Ele não é complicado, né? Às vezes é que as pessoas gostam de complicar. Então vamos ler aqui. Versículo não, capítulo 15 de Atos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A circuncisão, né, para quem ainda não sabe, é, foi uma ordenança do Senhor lá no Velho Testamento, que era para cortar uma partezinha que tem lá do passarinho do homem, né?
Parece que é uma pelezinha que tem, que aí o homem corta e os médicos dizem que é até mais saudável para o homem cortar aquilo, para você ver como que Deus diz, né, não é à toa, né? Tudo que o Senhor faz tem um porquê, tem um motivo, né? Então todo judeu, todo homem judeu cortava, né, aquela parte. Então era uma lei, tinha que fazer isso. Então esses homens, esses indivíduos, né, chegaram para as pessoas, né, para os gentios, as pessoas disseram assim, que se vocês não se circuncidarem, senão vão ser salvos. Não adianta vocês terem acreditado em Jesus, terem se batizado, terem recebido o Espírito Santo, se não tivessem circuncidado, senão vão ser salvos. Então, continuando aqui. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, existiam, né, fariseus que creram em Jesus, né? O pessoal gosta muito de dizer assim, fariseus são hipócritas, né? São aquelas pessoas que mataram Jesus. Não eram todos, né? Inclusive, Paulo era um fariseu. E ele não deixou de ser fariseu, né? Só que ele foi um fariseu que aceitou Jesus. O fariseu eram pessoas que eram mais, assim, cultas, né? Eles tinham mais contato com a lei, com a Torá, eles liam mais, eles estudavam mais. E eram pessoas muito... tinham muito, assim... pendiam muito para a religiosidade, né? E aí ele estava dizendo que as pessoas tinham que circuncidar, que era o que tinha na lei. E aí teve grande contenda, né, por causa disso. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E de toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Eis, pois, Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas deste século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido com todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Isso aqui foi uma carta que eles mandaram para eles, né? Visto sabermos que há alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Então eles mandaram uma carta para eles, né, que estava tendo maior confusão lá por causa disso. E aí eles disseram, né, que eles não precisavam obedecer toda a lei, não, né? Mas eles aconselharam, olha, vocês não precisam agora se tornarem judeus ou serem prosélitos, acho que é assim a palavra, né? Se tornarem, se converter ao judaísmo para aceitar Jesus, não, né? Mas Deus, ele colocou essas coisas aqui porque existe um propósito. Então ele diz, então vocês têm que pelo menos deixar de comer coisas sacrificadas a ídolos, né? Então não coma coisas sacrificadas a ídolos, não participem de banquetes de ídolos, né? Vamos lembrar de Daniel. Se abstenha, né? Deixe de comer coisa que tem sangue ou de animais focados, né? Porque animais focados, quando eles são... Porque assim, quando o animal é sangrado, né? Aí sai o sangue. Mas quando ele é sufocado, fica o sangue lá dentro, né? Então, não comer coisa de animais focados. E das relações sexuais ilícitas, né? Que é prostituição, adultério, essas coisas todas. Então, ele está dizendo que eles têm que evitar fazer essas coisas. Ele não precisa obedecer toda a lei, porque a lei que o Senhor criou tinha um propósito também, mas era direcionada ao povo de Israel, né? Às vezes era mais uma questão mesmo espiritual ou representando o que iria acontecer depois, né, com Jesus. E aí aqui eu também chamo a atenção que foi um tema que eu fui muito perseguida por falar isso, na questão do dízimo, né? Aqui você vê que eles não, você mesmo vê que eles não dizem que é para a pessoa dar o dízimo. E o dízimo fazia parte da lei lá, né, no Velho Testamento. Mas não foi uma coisa que o próprio Deus instituiu. Foi Jacó, né, que inventou de fazer isso. E aí Jacó, né, ele fez esse voto a Deus, né, quando ele estava saindo da casa do pai dele, fugido, né, do irmão, com medo do irmão, ele disse assim, Senhor, ele teve um encontro com Deus, né, e aí disse assim, Senhor, se eu conseguir escapar dessa, né, eu vou, quando eu voltar, eu vou lhe dar o dízimo de tudo aquilo que eu tiver. Aí quando ele voltou, ele teve um encontro com um anjo, né? E aí teve uma batalha lá e dessa batalha ele foi abençoado, ele foi mudado o nome de Jacó para Israel. E aí disso, né, ele já não era mais Jacó, era Israel. Então ali já estava representando Israel, né? Que dele foi que surgiu a nação de Israel. E aí ele já com o nome de Israel, ele voltou naquele lugar que ele fez o voto com o Senhor, e aí ele concretizou o voto, né? Fez um altar e tudo, né? E a partir daí foi que começou a se cumprir o voto do dízimo, né? Então foi Israel que fez esse voto de fazer, de dar o dízimo a Deus, né? Então até hoje, né? Eu creio que até hoje aqueles que obedecem à lei, né? Eles dão o dízimo. E isso, né? Se perpetuou também na igreja católica e na igreja evangélica. Por quê? Porque os irmãos, né, como já falei outras vezes, a igreja primitiva ela iniciou com os judeus, né, embora exista aí um sentimento antissemita, né, de contra os judeus, né, existe essa contenda, essa rincha, né, às vezes de cristãos contra judeus e de judeus contra cristãos, também acontece isso, né, mas a realidade é que a igreja do Senhor ela começou com judeus e se perpetuou às outras nações, né, ou às outras localidades, regiões que não eram judeus, né? Então, os judeus, eles continuavam com os seus costumes, né? A gente viu aqui, né, que os fariseus, eles continuavam se circuncidando. Eles continuavam dando dízimo, mas não era para obrigar os outros a fazerem isso, né? Da mesma forma, por exemplo, né, tem igrejas que dizem que a mulher não pode cortar nenhum fio, nenhum centímetro do cabelo, né? Isso aí é entre ela e Deus. Você não pode obrigar outras pessoas a fazerem isso, porque na Bíblia não tem isso. Na Bíblia diz que a mulher não pode tosquiar o cabelo, não pode raspar o cabelo.
Mas a gente até vê que existem, né, problemas de saúde que a mulher precisa, né, passar por isso, né? Então a mulher não vai deixar de ser salva se necessitar fazer isso, né? Uma necessidade. Então existe muita questão do contexto, né? O Senhor, ele é um Deus sábio, né? Ele é um Deus que ele é o Deus da justiça. E ele jamais vai ser injusto com alguém, né? Então, a questão do dízimo, né, não é errado a gente dar o dízimo, né, como já foi perpetuado, é uma coisa muito forte na igreja a questão do dízimo. Mas jamais não faça como essas pessoas que disseram assim: se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. A mesma coisa, se você. Tem gente que diz que a pessoa não der o dízimo, a pessoa não vai ser salva. E não é verdadeiro isso. Eu digo isso com toda a propriedade, né? Eu posso lhe provar na Bíblia que não é verdadeiro isso. A gente não vê no Novo Testamento as pessoas dando o dízimo. Aí a pessoa escolhe dar o dízimo porque já existe essa cultura. Dentro da igreja, você entra na igreja, já existe isso, né? Você dá dízimos e ofertas, né? Que eu acho que dízimo e oferta é a mesma coisa. Mas já existe essa cultura. Então a pessoa já entra na igreja já encaminhado, né, a fazer isso. Mas às vezes faz de uma forma inconsciente, sabe? Nem o que tá fazendo. E aí faz isso, né? E gera esse costume, né, de dar o dízimo. Então se acostuma a dar o dízimo, então não, eu também não aconselho deixar de dar, né? Então você não deve se apegar a essa porcentagem. Se você quiser dar mais do que o dízimo, você dê. Se você não puder dar o dízimo, você dê também, contribua. Tem pessoas que têm vergonha de contribuir porque assim não pode dar o dízimo, né? Às vezes a pessoa está passando por necessidade. Eu já vi aqui na minha localidade, né? Um rapaz que ficou desempregado e aí não estava mais dando dízimo. Aí ele foi perseguido dentro da igreja, né? Pelo líder, que hoje não é mais líder da igreja deles, né? Então, perseguir não é ficar correndo atrás da pessoa, né? Que fique bem claro. É tipo assim, perseguir é ficar boicotando a pessoa. Nessas igrejas que dão oportunidade, não dá mais oportunidade pra pessoa. Fica tipo botando cara feia pra pessoa ou fazendo de conta que a pessoa é invisível, né? Fazem essas coisas pra pessoa se sentir mal, né? Punir a pessoa de diversas maneiras, né? Isso não é certo, não vem de Deus. Fazer essas coisas com as pessoas. Quando a pessoa for disciplinar alguém, fale com a pessoa, né? Toma atitude de adulto mesmo, de líder, né? E fale com a pessoa, olha, você vai deixar de receber a oportunidade porque os irmãos, né, viram que você fizeram isso. E aí, para não constranger os irmãos, para não dizer que a igreja está apoiando isso, você vai ficar um pouco, né, ali, é, um pouco ali em quarentena, digamos assim, né, até isso passar mais e aí você vai ser orientado, você vai ser discipulado, né. Então toda disciplina tem que vir junto com o discipulado, com a orientação. A pessoa errou, vai ser disciplinado, vai, mas dê a orientação a essa pessoa, né? Quando há disciplina sem orientação, a pessoa fica confusa, fica com mágoa, fica angustiada e sai da igreja. Então isso que acontece. Então, não é obrigatório para nós gentios, né, dar o dízimo. Nós damos o dízimo porque existe já essa cultura forte, né, de dar 10% da nossa renda. Eu particularmente eu dou, né, mas eu tenho a plena consciência que eu não vou deixar de ser salvo por causa disso, né? Eu dou porque eu quero contribuir com a obra do Senhor. Então, o nosso sentimento em dar o dízimo não é um medo, não é para ser um medo de perder a salvação, né? O nosso sentimento de dar o dízimo, ou mais do que o dízimo, ou, ou oferta de modo geral, é contribuir com a obra do Senhor. É o sentimento de você fazer parte da igreja do Senhor, de você querer que a obra seja mantida, né? De manter o templo, de manter o trabalho, né? Então, eu vou trazer só um versículo que eu li hoje, por coincidência ou não, né? Que eu não acredito em coincidência. Antes de eu fazer meu devocional, eu li Provérbios 3. E aí, em Provérbios 3 tinha uma passagem, vou pegar aqui, que falava justamente sobre isso. Provérbios 3, 9 ao 10. Deixa eu pegar aqui. Que diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui é do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão. Lá no Velho Testamento ele já dizia isso, né? Que a gente tem que honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Então, o Senhor, ele não olha muito
pro valor que a gente dá. Ele olha muito, que eu digo assim, pra quantia, né? Mas ele olha muito assim pra nossa atitude. Quando a gente recebe nosso ordenado, né? Nosso dinheiro, a gente tá se lembrando, né, do Senhor. Tem gente que recebe, por exemplo, funcionário de algum lugar, né? E aí recebe aquele dinheirinho todo mês, aquele dinheirinho certo. Quando você recebe esse dinheiro, você já separa primeiro para o Senhor, a primícia para o Senhor, ou você primeiro paga todas as suas contas, compra o que você quer e aquilo que sobra que você dá para Deus. Então o Senhor observa muito isso, né? O seu compromisso primeiro é com Deus ou com as outras pessoas ou com as suas coisas, né? Então o Senhor observa muito isso. Não é nem a questão do valor, nem a questão de você se sentir pertencente à igreja do Senhor, querer contribuir, querer que a igreja se mantenha, né, ativa. Então é isso, né, que vai fazer a diferença. Não é que é dízimo, trízimo, não, né? Então que isso fique bem claro. Você não vai deixar de ser salvo, ou você não vai ser privilegiado, né, porque está dando um valor maior do que o outro. Né? Às vezes a pessoa, como a gente já viu nos evangelhos, que o Senhor até falou, né, de uma senhora que era viúva, que ela colocou algumas moedinhas e os outros davam que sobejavam, né? E ele disse, aquela mulher, aquela viúva, ela deu mais do que os outros, né? Então o Senhor, ele vê muito a atitude da pessoa, não é bem o valor, né, a quantia, né? Então a gente deve ter o comprometimento, né, e o senso de pertencimento, né, do corpo de Cristo, né, de ajudar, de colaborar. Então jamais, né, deixe de contribuir se você pode contribuir, né? E também não faça isso de forma obrigatória, né? Não faça isso com o sentimento no coração de que eu vou dar porque tem que dar, né? Dá porque você quer dar, que você tem o prazer de dar, né, esse dinheiro. Então, que isso fique bem claro. E para complementar ainda, né, que vamos supor que eu não sei muito bem o que é feito com sangue, né? Negócio de comida. Eu cozinho assim algumas coisas, mas negócio assim, eu sei mais ou menos assim. Eu sei que tem um tipo de linguiça que acho que é chouriço, que diz que tem sangue. A galinha, a Gabi dela, que já vi outros irmãos falando, diz que tem sangue. Então eu não sei assim muito bem diferenciar o que é que tem sangue e o que é que não tem, né? Se alguém me der uma galinha cozida, pra mim é uma galinha cozida, mas diz que tem uma galinha cabidela, galinha não sei de que, eu não sei. Mas se por acaso você tiver comido isso, sem você saber, né, fique tranquilo, né? E vamos supor, uma questão extrema, né? Vamos dizer assim. Vamos supor que você tá no deserto, morrendo de fome. E aí, né, você não tá jejuando, né, como Jesus fez, né? Tava lá se consagrando ao Senhor. Você, por algum motivo, tá lá no deserto, tá passando fome. Igual Davi, né? Davi, ele tava fugindo de Saul. E aí tava com muita fome, né? Ele junto com as pessoas. E aí ele chegou lá na casa do templo, lá no templo, né? Onde tava um sacerdote. E ele pediu os pães que ficavam lá no templo, né? Aqueles pães eram para o Senhor, né? Mas como ele estava com muita fome, né? Ele pediu os pães para consumir aqueles pães, né? Que tinha se dedicado ao Senhor. E ele não foi punido por Deus por causa disso, né? O Senhor, ele sempre vai prezar pela vida. E a mesma coisa também aconteceu com Jesus, né? E os seus discípulos, eles estavam caminhando e eles ficavam jornadas, né? Caminhando. E aí eles chegaram no canto e os discípulos começaram a debulhar as espigas, né? E comer as espigas. E era, acho que era no sábado. E aí ele foi criticado por isso, né? Porque estava fazendo aquilo, né? No sábado. E aí ele deu até esse exemplo também de Davi. Então, se por acaso acontecer, né? De você comer, primeiro, lá em 1 Coríntios 10:25, eu nem tô lendo, mas já tô dando um estudo, né? Vamos lá, 1 Coríntios 10:25 diz assim. Deixa eu tirar aqui. Comer de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar, por motivo de consciência. Então, não pergunte o que é que tem dentro da comida, simplesmente coma, né? Se alguém vier, um amigo seu, né? Alguém trouxe uma comida, apareceu uma comida aí na sua cozinha, né? Por exemplo, eu moro aqui, aí eu não moro sozinha, né? Eu moro com outras pessoas. Aí a pessoa tem outros amigos que você não conhece, né? Aí você vê lá uma comida, né, que essa pessoa ganhou, então não pergunte, né? Apenas coma. Porque essa comida pode ter sido, sei lá, ter vindo de uma festa, sei lá, idolatria, então
Não pergunte, mas se você perguntar e saber, aí você já tá com consciência, né? Aí você já vai estar desobedecendo, né? Aquilo que tem na Bíblia. Então, por questão, né, de consciência, não pergunte, né? Então, se você não sabia, né? Você não pecou. E se por acaso você tiver pecado, né? Peça perdão ao Senhor e evite comer essas coisas. Então, vamos continuar aqui a leitura. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo também era meio, era meio diz, opinioso, né? Ele não queria que o homem fosse, porque teve chegou um canto lá, ele não continuou com eles, né? Ele não queria mais levar esse homem. Aí depois a gente vai ver que depois ele perdoa ele, porque a gente vê que ele tá zangado com ele, né? Então a gente vê aqui que Paulo, ele também, né? Como qualquer um de nós, ele passa por algumas coisas aí, né? Ele também tem as suas falhas, né? Então, 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, essa foi a leitura de hoje, né? Algumas questões bem polêmicas, né? Mas, assim, polêmica porque o homem gosta de polemizar, né? Mas na Bíblia não existe nada de polêmica. Então, essa foi a leitura de hoje, né? Alguma dúvida, se você concorda ou não concorda com isso, deixa a sua opinião, né? Será válido. Independente da nossa opinião, né? A Bíblia, ela segue invicta, né? Até então, né? Porque o inimigo, ele quer também cuidar algumas coisas. Então, quer modificar algumas coisas, né? Já algumas coisas foram modificadas até. A gente precisa estudar isso. Então, que Deus abençoe a sua vida. Algum comentário, algum pedido, deixa aí nos comentários, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.